Na partida contra o Valência, ofensas racistas como gritos de macaco foram disparadas da arquibancada contra Vinícius Júnior. O jogador mostrou para o árbitro quem eram os agressores e foi em direção a eles. Outros jogadores do Real Madrid fizeram o mesmo. Minutos depois, o goleiro do Valência repetiu as ofensas contra o jogador, que reclamou ao árbitro. A confusão generalizada terminou com Vinícius Júnior recebendo um mata-leão do adversário e depois sendo expulso. Na súmula da partida, o racismo contra Vinícius Júnior foi ignorado. Horas depois, um adendo foi incluído ao documento citando que ocorreram gritos ofensivos no estádio. Vinícius Júnior lembrou que não foi a primeira, a segunda nem a terceira vez que sofreu racismo durante jogos do Campeonato Espanhol. Segundo o brasileiro, a competição acha normal. A federação também, e os adversários incentivam o racismo. Vinícius disse que o campeonato, que já foi de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano e Messi, hoje é dos racistas. E que hoje no Brasil a Espanha é conhecida como um país de racistas. E garantiu que vai até o fim contra eles, mesmo que longe da Espanha. O presidente da Liga Espanhola afirmou que o racismo é um caso extremamente pontual na competição e rebateu as declarações de Vinícius Júnior. Javier Tebas Medrano disse que o jogador tem que se informar adequadamente. O técnico de Vinícius Júnior no Real Madrid, Carlo Ancelotti, criticou os atos racistas e o modo como a situação foi tratada em campo. É um estádio que grita mono a jogador, que um treinador pensa de quitar este jogador por esto. Hay algo malo que pasa en esta liga. Tenemos un problema. No, yo no lo tengo, porque para mí Vinicius es el jugador más importante del mundo, más fuerte del mundo. La liga tiene un problema. Estos episodios de racismo, para mí, tienen que parar el partido. No puede pasar, porque aquí no es una persona que le grita mono como ha pasado en muchos estadios. Aquí es un estadio que insulta un jugador por racismo. O partido tem que parar. No final da cúpula do G7, no Japão, até o presidente Lula cobrou uma atitude dos responsáveis pelo futebol na Espanha. Não é justo que o menino pobre, que venceu na vida, que está se transformando possivelmente num dos melhores jogadores do mundo, certamente do Real Madrid ele é o melhor, é ofendido em cada estádio que ele comparece. O Itamaraty deve chamar a embaixadora da Espanha no Brasil para cobrar explicações. Antes mesmo do anúncio da investigação do Ministério Público espanhol, o Clube Valência informou que trabalha com a polícia para identificar os responsáveis pelos insultos racistas e que eles serão expulsos do estádio por toda a vida. Webkizomba TV, o canal da Resistência Vive em Mato Grosso. Gente, hoje eu estou aqui para falar sobre um assunto bastante importante, né? Nós vimos nas últimas semanas o que aconteceu com o jogador brasileiro Vinícius Júnior. Então, assim, não tem como ficar sem falar sobre isso nesse momento, né, que é o momento da negritude. Por quê, gente? Nos últimos anos, nós temos visto uma crescente de casos de racismo. E o racismo no esporte, o racismo no futebol especificamente, gente, tem sido algo muito grande. Isso aconteceu com o Vinícius Júnior na Espanha, né? No jogo entre Real Madrid, que é o time que ele joga, contra o Valência, né? Os torcedores do Valência se chamaram ele de macaco. E aquilo aquilo gerou uma confusão, um grande problema ali, que o Vinícius Júnior foi expulso de campo. Então, assim, eu quero falar primeiramente desse xingo, macaco. Isso aí, gente, ele tem origem histórica. Porque no século XIX, quando os europeus, né, os brancos europeus, fizeram uma teoria baseada, né, no darwinismo, e eles chamaram de darwinismo social, eles mediam o cérebro das pessoas negras e o cérebro dos brancos, e eles diziam o seguinte: o cérebro do branco, ele é um cérebro humano. O cérebro do negro, ele se parece mais ao cérebro de um chimpanzé. Então, o que essa teoria vinha dizer? Que a população negra era uma população que era mais próxima de um animal, enquanto que a população branca era mais próxima do humano. E isso, gente, ele não ficou no século XIX.
Isso tem se difundido. Quando o Vinícius Júnior é chamado de macaco, ele está remetendo a essa teoria, sabe? Está remetendo a essa teoria do darwinismo social. E o que é complicado para nós é que, assim, quais são as ações, né? Quais foram as ações que foram usadas para difundir essa ideia? A gente sabe que isso foi uma invenção, né? Eles se diziam cientistas, usavam a ciência para provar essa teoria, mas era mentira. Era uma invenção para dominar mesmo. Tanto que o continente africano, no século XIX, quando foi invadido, saqueado, né, colonizado, neocolonizado, foi em nome dessas teorias. E quando a gente vê hoje o Vinícius Júnior lá na Espanha sendo chamado de macaco, a gente vai lembrar disso. Como que essas coisas ainda, gente, a gente está no século XXI, 2023, por que ainda hoje o Vinícius Júnior era chamado de macaco no jogo? Por que ainda hoje eu, aqui no Brasil, em Mato Grosso, Cuiabá, eu ainda sou chamada de macaca? Por que a população negra ainda é chamada de macaca? Porque as políticas, gente, a política contra o racismo, ela anda, parece que ela dá um passo para frente e dois para trás. Porque as políticas não são efetivas. Porque não há, gente, um cumprimento da lei. Existe lei contra o racismo, mas não há cumprimento da lei. Por exemplo, na Espanha existe uma lei contra o racismo. Inclusive, ali onde o Vinícius sofreu aquela violência, né, existe toda uma organização que deveria deveria cumprir a lei contra o racismo que existe na Espanha. Só que na Espanha também, o que acontece? É um país racista, e é como assim, não, essa lei não existe, não precisa disso. O Vinícius Júnior, ele acusa, né, o presidente da La Liga e fala, gente, a La Liga é racista, a Espanha é racista. Né? Não é o primeiro caso que acontece, ele vai falar, ó, já aconteceram várias coisas. Só que o que acontece? Realmente é racista. A Espanha tem um histórico racista, né, gente? Tanto que, assim, desde o século VIII, por exemplo, quando os mouros chegaram, né? Chegaram quando houve a expansão muçulmana e os mouros chegaram na Península Ibérica, existe toda aquela disputa entre os cristãos de querer expulsar os mouros, até expulsar os mouros mesmo no século XV. Então, assim, e existe toda uma construção de superioridade dos brancos cristãos com relação a essa população, os mouros, né, que eram formados por africanos que vieram do norte ali para a Espanha. Então, assim, existe toda uma construção racista mesmo ali. Mas isso não quer dizer que é só na Espanha. Nós que estamos aqui no Brasil, nós passamos por isso. O racismo no esporte, no futebol brasileiro, cresceu nesses últimos anos, gente. Tem uma pesquisa que diz, né, que de 2020 para cá, cresceu mais de 100%, gente, as ações violentas de racismo dentro do campo, no futebol, né, pela torcida. E a gente vai assistir jogo, por exemplo, eu gosto, né, de assistir futebol, eu tenho acompanhado nos últimos tempos, por exemplo, a torcida do Cuiabá mesmo xingando os jogadores do Cuiabá que são negros, assim, quando entra em campo ele já começa a falar, não, como se fossem os piores, sabe? Então, assim, a gente tem acompanhado mesmo uma violência, uma liberdade das pessoas de ofenderem as pessoas negras como se fosse assim, como se fosse uma coisa muito natural. Piorou nesses últimos anos, gente, piorou mesmo, assim, existem dados que comprovam isso. Então, assim, a gente tem que discutir sobre isso, a gente tem que falar sobre esse racismo e a gente tem que falar também, uma coisa que a Sueli Carneiro fala num podcast bastante interessante, que ela dá uma entrevista, né, que ela tem um bate-papo com o Mano Brown. É uma coisa real, que no Brasil existe todo um processo de branqueamento no futebol, que a gente não vê quase jogador preto. Né? Por exemplo, enquanto aí a gente vai falar, inclusive a nível do Brasil, quando é Cristiano Ronaldo, Messi como melhores do mundo, o povo acha normal. Mas quando é Vinícius Júnior, será que as pessoas estão prontas para ver um preto, sabe, como melhor do mundo? Assim como era o Pelé, o rei do futebol. O Pelé morreu ano passado, gente. Quantos jogadores que foram no velório dele? Muitas pessoas. O Pelé passou todos os anos de vida, muitos anos de vida, sendo totalmente injustiçado, tendo diminuído ele enquanto pessoa.
ele como rei do futebol. Muitos brasileiros diziam, não, mas o Pelé não é melhor que Maradona, Maradona é melhor. Por quê? Porque tem dificuldade de aceitar uma pessoa preta como o melhor do mundo. Então, se a gente tem que falar sobre isso, por que você não gosta de Pelé? Por que você acha normal o Vinícius Júnior ser chamado de macaco? Não é por que você, não, você defende por quê? Porque o caso Salamé de você chama o outro, sabe? Você está diminuindo a outra pessoa porque a pessoa é uma pessoa preta. Então, assim, a gente tem que pensar sobre isso. É o momento da negritude estar aqui para a gente pensar sobre o que essa negritude tem passado, as ações de racismo no Brasil, por que, gente, que muita gente que a Argentina sempre foi inimiga número 1 do Brasil quando a gente fala de futebol. E no final, na final entre Argentina e França, as pessoas torceram para a Argentina. Por quê? Porque a seleção francesa era cheia de pessoas negras. Não, mas são os nossos irmãos. Será que é por isso mesmo? Ou será que é porque não conseguia ver um grande número de pessoas pretas, como é hoje a seleção francesa, por conta dos imigrantes ganhar uma Copa do Mundo, né? Por que dói tanto? Então, eu quis, né, nesse momento da negritude, a gente destacar essa questão do Vinícius Júnior e a gente chamar a reflexão mesmo, sabe? Como tem sido sua prática, né? Como é sua prática em campo? O que você acha? Por que os melhores jogadores hoje você acha que são os brancos? Por que você não consegue ver um jogador preto como o melhor do mundo? Né? Mesmo sendo o melhor, tendo uma habilidade como nenhum outro. Por que o Pelé não pode ser rei do futebol? Então, assim, eu quero deixar essas reflexões, essa provocação. E é isso, tá, gente? E até semana que vem. E um beijo. Web Kizomba TV, o canal da Resistência Vive em Mato Grosso. Arte, cultura, educação. Web Kizomba TV, juntos com você na cultura afro e indígenas brasileira.